Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade às resoluções de exercício de física e mais especificamente a gente vai resolver o exercício 48 do capítulo 8, que é um exercício sobre conservação de energia. No nosso canal, a gente tem mais alguns exercícios resolvidos, assim como algumas aulas. É só você procurar as nossas playlists, beleza, gente? Então, caso vocês queiram alguma coisa mais específica, comente aí ou peça no nosso canal que a gente pode atender aos pedidos, belezinha? Então, gente, vamos chegar de blá 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 e vamos lá para a resolução do exercício de hoje. Vamos lá, na figura 8.51, um bloco desliza para baixo em um plano inclinado, enquanto se move do ponto A para o ponto B. Então veja aqui, ó, ponto A para o ponto B, que estão separados por uma distância de 5 metros. Veja que 5 metros é equivalente a esse percurso, no plano inclinado aqui, né? Então aqui, ó, 5 metros. Ok. Uma força com módulo 2 newtons, aqui ó, uma força de módulo 2 newtons dirigida para baixo ao longo do plano inclinado, age sobre o bloco. Então você tem uma força agindo aqui, né? Então é uma força igual a 2 newtons. O módulo da força de atrito que age sobre o bloco é igual a 10 newtons. Então a força de atrito, se ele está se movendo, a gente sabe que é força de atrito cinético, né? Então é igual a 10 newtons. Muito bem. Aí ele fala, se a energia cinética do bloco aumenta de 35 joules entre A e B, eu não sei quanto que era a energia cinética em A, eu não sei quanto que era a energia cinética em B, mas eu sei que houve um aumento de A para B, ou seja, eu tive uma variação da energia cinética de 35 joules. Beleza, aí ele fala, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco enquanto ele se move de A para B? Aí você vai falar assim, bom, eu já aprendi lá no início do capítulo que trabalho gravitacional é igual, bom, trabalho em geral, né, força vezes deslocamento. Se eu quero o trabalho gravitacional, a força é a força peso, né, então é M vezes G vezes delta X. Primeiro, você não tem a massa do bloco, né? Você tem a massa desse bloco aqui? Você não tem, né? Se você não tem a massa do bloco, você não tem nem como calcular a força, peso, né? Então você não tem nem como calcular aqui o trabalho gravitacional. Vezes aqui cosseno, né? Você não tem nem como calcular o trabalho gravitacional. Então não dá para você calcular o trabalho gravitacional por aí. Aí você fala, bom, e agora? Lascou, né? O que eu vou fazer? Ai, se desespere e tal. Mas se você olhar na página 177 do livro e você olhar a equação 81, você vai ver que menos o trabalho gravitacional é igual a variação da energia potencial. Se eu trocar aqui para ficar mais bonitinho, o trabalho gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial. Então, se eu achar a energia potencial, a variação de energia potencial, eu consigo achar o trabalho gravitacional, porque eu não consigo calcular por aqui. Eu já sei, não tenho nem a massa, né? Beleza. Então, gente, aí vem o conceito de conservação de energia que vocês tiveram lá na teoria. O trabalho, ele é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, que é a somatória de todas as energias, né? Lembra que isso aqui é energia mecânica, né? Que é energia cinética mais energia potencial. Mais a variação da energia térmica, né? Lembra que a energia térmica está ligado com atrito, né? Mais a variação da energia interna. Então, a somatória, né, das energias aqui que dá o trabalho realizado. Agora, se esse bloco só tivesse se deslocando, simplesmente sem ter uma força agindo externamente, o trabalho aqui, se simplesmente eu percebesse que esse bloco escorregando fosse um sistema isolado e não tem nenhuma força, ele está fazendo deslocamento sem nenhuma força externa agir sobre ele, então o trabalho ele seria igual a zero, o trabalho externo seria igual a zero. Só que ele está escorregando, beleza, mas existe uma força externa que está agindo, que é essa força de 2 newtons. Então, nesse caso, o trabalho externo é diferente de zero. Tá? Então, eu não posso igualar a zero porque existe um trabalho sendo realizado.
Então, eu preciso descobrir qual é o valor desse trabalho que está sendo realizado. A variação da energia cinética eu tenho, que é 35 joules, né? Se eu descobrir aqui a variação da energia potencial, eu descubro qual é o trabalho gravitacional. Veja que eu estou falando de trabalho externo e aqui trabalho gravitacional. São coisas diferentes, tá? Mas a variação da energia térmica. Bom, então eu preciso dar um jeito de descobrir esse trabalho e essa energia térmica. Será que dá? Dá. Só, para eu calcular a energia térmica, então para eu calcular a energia térmica, como que eu calculo? É a força de atrito cinético vezes a distância, certo? Muito bem, eu sei qual que é a força de atrito cinético? Sim, o problema me dá, fala que é 10 newtons, eu tenho aqui ó, no início. Então, eu tenho que aqui é 10 newtons. Agora, é 10 newtons, só que percorreu qual distância? Quanto maior a distância que percorrer esse bloco, maior vai ser a energia térmica, né? Lembra, se aqui tem atrito, inclusive, aqui não é um sistema conservativo, é um sistema dissipativo, certo? Porque eu tenho atrito presente, que vai gerar energia térmica, né? Então, aqui eu tenho, então, 10 newtons vezes a distância. Qual a distância percorrida? 5 metros. Então, a energia térmica aqui vai ser igual a 50 joules. Então, ó, eu já descobri essa daqui, tá? Então, eu preciso achar o trabalho externo, eu tenho energia cinética, eu preciso achar essa variação da energia potencial, né? Por quê? Porque como eu não consegui calcular o trabalho gravitacional por massa vezes gravidade, então eu sei que isso daqui é a mesma coisa que menos a variação da energia potencial. Então, se eu achar isso, eu consigo achar o trabalho gravitacional. Então, tenho que achar isso daqui e eu já achei, então, a energia térmica que é igual a 50 joules. Muito bem, se existe uma força externa que está atuando, eu preciso achar. Vou colocar aqui. Então, qual é o trabalho da força externa que está atuando? Então, eu sei que o trabalho é força vezes ΔX aqui, né? Ou a distância. Aqui, ó, é ΔX também, tá? ΔX ou D, você pode usar qualquer um, né? No livro acho que está como D, mas eu até prefiro ΔX. Então, é a força vezes o deslocamento, né? Vezes o ΔX ou vezes o D aqui, vezes o cosseno de θ. Beleza, o que eu tenho aqui? Ó, o trabalho externo, a força que eu tenho, a força externa que está atuando é de 2 newtons. Então, aqui, ó, força de 2 newtons. Atuou em quanto, ó? Atuou por 5 metros, vezes 5 metros. Agora, veja, aí você fala cosseno de quanto? A força, vamos pensar. O cosseno é a diferença entre a força e o deslocamento, não é? A força está indo nesse plano inclinado, o deslocamento está exatamente nesse plano inclinado, não é? Então, qual é o ângulo entre eles? O ângulo é 0, certo? Ó, vou até colocar um por cima do outro aqui, né? Porque eu tenho a força atuando no mesmo sentido, na mesma direção aqui do deslocamento. Então, aqui eu vou ter um cosseno vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, aqui o trabalho externo vai ser igual 2 vezes 5 aqui, 10 joules. Então, eu tenho que o trabalho externo é 10 joules. Então, agora eu consigo determinar a variação da energia potencial. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vou isolar. A variação da energia potencial vai ser 10 menos 35 menos 50, tá? Quanto dá isso? 85 menos 10 aqui, então vai ser menos 85 mais 10 aqui, menos 75 joules. Isso é igual à variação da energia potencial. Ah, é o resultado do meu problema? Não, lembra que ó, tem um detalhe de sinal. Por quê? Conforme eu coloquei lá no início, né? O trabalho gravitacional, isso aqui, ó, equação, só para relembrar, equação 8.1, página 177 do livro, dá uma olhadinha lá.
O trabalho gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial. Se o trabalho gravitacional é igual a menos energia potencial, então o trabalho gravitacional vai ser igual a menos 75. Ou seja, trabalho gravitacional vai ser igual a 75 joules. Agora sim você tem a resposta. Beleza, gente?